Boa noite, Marília. Boa noite, região. Hoje, terça-feira, dia 9 de maio de 2017. Começando o seu Marília agora, aqui na TV Sol. E você confere os principais destaques. Ministério Público Federal acata denúncia contra ex-prefeito da cidade de Marília, Vinícius Camarinha, e deputado estadual Abelardo Camarinha, o seu pai, e mais 8 pessoas por diversos crimes. A revista Época noticiou que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o deputado estadual Abelardo Camarinha e seu filho Vinícius Camarinha. Outras 8 pessoas também fazem parte do processo. O Ministério Público aponta diversos crimes cometidos. De acordo com o processo, eles são acusados de ocultar a propriedade sobre diversos meios de comunicação social no município. Polícia Militar prende homem acusado de liderar facção criminosa em Marília. A prisão aconteceu na zona norte da cidade. Nomes conhecidos dentro do PCC foram presos durante uma reunião na tarde de ontem no bairro Marina Moretti, zona norte de Marília. DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Marília, prende homem acusado por tentativa de homicídio. Investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de Marília por tentativa de homicídio, João Hugo de Pinho, de 63 anos, foi preso na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Pinho seria encaminhado para a cadeia pública de Lutécia, a 58 quilômetros de Marília. Criminoso rouba malote com mais de R$18 mil no centro da cidade de Marília. Um criminoso roubou o malote com R$18 mil de um servidor bancário nesta segunda-feira no centro de Marília. Na sessão da Câmara de Marília, vereadores aprovam 4 projetos de lei. 14ª sessão ordinária aprovou 4 projetos de lei, sendo que 2 projetos foram retirados da pauta após pedido de vistas pelo vereador Marcos Rezende. Campanha de prevenção bucal é realizada junto com a prevenção contra a gripe em Marília. Todos os anos, Biomedes toma a dose da vacina contra a gripe. Este ano não foi diferente. Aproveitou a manhã para se imunizar. Prefeitura suspende concurso público para cuidador social após empresa vencedora de licitação ser acusada, pelo GAECO, investigação do GAECO, por fraudar licitações. A Prefeitura de Marília publicou no Diário Oficial desta terça-feira um edital que suspende a realização do concurso público para cuidador social. De acordo com a Prefeitura, a suspensão foi feita porque a empresa responsável pela prova é suspeita e acusada de envolvimento em fraudes de licitação em outros municípios. E você confere as vagas do Pate para amanhã aqui em Marília. O posto de atendimento ao trabalhador de Marília oferece algumas vagas de emprego para esta quarta-feira. E o governador Geraldo Alckmin dá isenção de imposto para taxistas que comprarem novos veículos. O governador Geraldo Alckmin assinou o decreto que amplia o prazo de isenção do ICMS para veículos utilizados como táxi no estado de São Paulo. Caixa Econômica Federal libera 3º lote para saques em contas do FGTS. Quase 11 bilhões de reais. Esse é o valor que a Caixa Econômica Federal deve pagar aos trabalhadores nessa terceira fase das contas inativas do FGTS. Exército faz homenagens aos combatentes da Força Expedicionária Brasileira pelo Dia da Vitória. Uma cerimônia para manter viva a memória de ex-combatentes brasileiros que fizeram história. Os tiros de canhão e a banda formada pelos militares celebravam os 72 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. No Monumento Nacional aos Mortos, no Rio de Janeiro, veteranos e ex-combatentes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de civis e militares que contribuíram para os interesses do país, receberam a Medalha da Vitória. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Defesa, Raul Jungmann, compareceram à solenidade. Ministro da Indústria conversa com empresários para a área de habitação. Considerado um dos termômetros da atividade econômica, o setor imobiliário reúne 300 mil empresas em todo o país e movimenta cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais anualmente. O estado de São Paulo tem 1/3 desse mercado e as empresas trabalham para ampliar ainda mais essa participação. Pessoas de diferentes países falam sobre o novo presidente da França, Emmanuel Macron. A
A eleição de Emmanuel Macron como novo presidente da França repercutiu no Brasil. Em mensagens no Twitter, o presidente Michel Temer felicitou o centrista e disse que os dois países devem continuar a trabalhar juntos em favor da democracia e dos direitos humanos. Nas ruas, brasileiros acreditam que o triunfo de Macron fortalece a União Europeia e a globalização. E você confere hoje também entrevista com Eduardo Negrão, ele que é especialista em política. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Seu Marília Agora, que já começou. Boa noite. A gente começa o nosso Marília Agora desta terça-feira, hoje dia 9 de maio de 2017, falando sobre o Ministério Público Federal. É uma notícia que está percorrendo todo o Brasil. Ontem foi capa da revista Época, até no seu site, uma das principais informações sobre o Ministério Público acatando denúncia contra o deputado estadual Abelardo Camarinha e também o ex-prefeito da cidade de Marília, Vinícius Camarinha. Toda uma articulação, outras pessoas, também mais 8 pessoas foram apontadas também nessas investigações da operação feita pela Polícia Federal aqui em Marília, a Operação Miragem, que acabou fechando né, as rádios de Ario FM, Dirceu AM, depois teve o fechamento do Jornal Diário de Marília. Todo esse processo, esse procedimento de pesquisa e investigação foi encaminhado agora ao Ministério Público Federal, que acatou a denúncia. Isso quer dizer o seguinte, né, que isso vai ser analisado pelo Ministério Público, que vai propor agora que a Justiça julgue toda essa situação, faça o julgamento de todas essas provas colhidas, todo esse processo que foi agora colhido através da investigação, possa julgar os responsáveis por vários crimes, falsidade ideológica, também crimes contra o tributo brasileiro, crimes de falsificação, formação de quadrilha, formação criminosa, todos esses crimes, até evasão de divisas. O que seria evasão de divisas? É você enviar dinheiro para fora do país. Também tem um processo, uma investigação sobre isso dentro da Operação Miragem. Então, todos esses processos foram encaminhados ao Ministério Público, que vai analisar e já está denunciando, está acatando a denúncia contra o ex-prefeito da cidade de Marília, Vinícius Camarinha, e o seu pai, o deputado estadual Abelardo Camarinha. Todos serão julgados pela Justiça pelos seus crimes, se realmente cometer esse crime. Terão, claro, direito à ampla defesa, direito de ampla defesa diante dessas acusações. E agora fica todo esse processo. E a gente vai trazer mais informações da matéria que nós preparamos. Confira. A revista Época noticiou que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o deputado estadual Abelardo Camarinha e seu filho Vinícius Camarinha. Outras 8 pessoas também fazem parte do processo. O Ministério Público aponta diversos crimes cometidos. De acordo com o processo, eles são acusados de ocultar a propriedade sobre diversos meios de comunicação social no município. Os fatos foram investigados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Miragem. Segundo o Ministério Público Federal, em 2011, o deputado estadual e seu filho adquiriram cotas das empresas Central Marília de Notícias, Editora Diário Correio de Marília e Rádio Dirceu de Marília. De acordo com os procuradores, a aquisição foi feita de forma fraudulenta, utilizando laranjas que escondiam a real propriedade dos meios de comunicação social. A manobra permitia burlar a vedação vigente à época e fraudar credores, inclusive a Receita Federal, quanto às suas responsabilidades jurídicas em relação às empresas de comunicação. Os investigados também foram denunciados pelo Ministério Público Federal por operação clandestina das rádios Dirceu de Marília e Diário FM. A denúncia aponta ainda coação de testemunha no decorrer do inquérito. Em delação premiada, Sandra Mara Norbiato afirmou ser laranja de Vinícius e Abelardo Camarinha nos veículos de comunicação. Ao delatar o esquema, Sandra afirmou que foi ameaçada de morte.
Os crimes descritos na denúncia foram falsidade ideológica, uso de documento falso, operação clandestina de telecomunicação, crime contra a ordem tributária, coação, tentativa de fraude em processo e participação em organização criminosa. Tá então essa informação nessa notícia e ficamos no aguardo agora da Justiça, né, fazendo a sua parte, o seu julgamento. Todos terão que apresentar defesas, se realmente são inocentes ou não. Quem vai decidir isso é a Justiça. Mas que tem muita coisa, tem muita evidência diante disso, né? A questão das emissoras de rádio, principalmente, né? Todos esses anos, né? Toda essa negociata feita entre as emissoras, que estavam funcionando também de forma ilegal, né? A Rádio Dirceu desde 2004, depois a Rádio também Diário a Diário desde 2004, a Dirceu desde 2011. Então tem todo esse procedimento, né, ilegal que elas estavam funcionando e fica a cargo da Justiça definir, né, o que vai fazer, quem são os culpados, quem realmente fez, né, para que as pessoas comecem a pagar, né, pelos seus erros, pelos crimes que cometeram à sociedade. Né? E pior, né, pode ter tido muito dinheiro público usado nessas transações, desviado nas transações, porque é uma família, né, que está envolvida com a política aqui de Marília há muitos anos, né, então teve muito acesso a dinheiro público. Então agora a Justiça, ali a polícia, né, fez toda a investigação, o Ministério Público está fazendo todo esse trabalho também de acolher essas provas e apresentar à Justiça, e fica agora a análise da Justiça, tudo o que foi colhido. A gente espera que a Justiça seja feita o quanto antes e que as pessoas culpadas façam o seguinte, né, cumpram, né, a pena devida e paguem pelos erros que cometeram no passado e prejudicaram muita gente, principalmente aqui em Marília. Você fica preocupado às vezes lá com a Operação Lava Jato, lá em Brasília, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco também, com a entrevista de hoje, o Eduardo Negrão está aqui para conversar com a gente, mas você às vezes não percebe, né, o mal que está às vezes aqui na cidade, né, pessoas estão fazendo mal aqui na cidade, como essas pessoas que acabaram fazendo um grande mal para a cidade de Marília todo esse tempo. Vamos trazer mais informações da polícia. A Polícia Militar prendeu um homem acusado de liderar uma facção criminosa, foi capturado aqui em Marília, na zona norte da cidade. Ele estava em Marília para reunião com outros criminosos, né? Então a polícia conseguiu pegar esse bandido e você confere a informação. Nomes conhecidos dentro do PCC foram presos durante uma reunião na tarde de ontem no bairro Marina Moretti, zona norte de Marília. A operação foi feita após uma denúncia anônima de que a reunião ocorria em um bar localizado na rua Dermival Pereira. Quando interrogados pela polícia, todos afirmaram que não estavam planejando cometer crimes na região e que estavam apenas confraternizando. Entretanto, a polícia segue com as investigações. Entre os detidos está um dos homens conhecido por ser líder da facção criminosa na região norte de São Paulo. O criminoso também era foragido da penitenciária de Valparaíso. Gabriel Pedro da Silva é envolvido com tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Falando em prisão, tivemos a prisão pela DIG, um cidadão acusado de cometer um homicídio, uma tentativa de homicídio, né? Ele tentou contra uma vida aqui em Marília, fugiu da cidade e foi preso lá no Mato Grosso do Sul, através de uma investigação feita pela Delegacia de Investigações Gerais aqui de Marília. O crime aconteceu no mês passado, em abril, e agora a polícia chegou nesse rapaz que vai responder pelo crime de tentativa de homicídio. Você confere também esse destaque. Investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de Marília por tentativa de homicídio, João Hugo de Pinho, de 63 anos, foi preso na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Pinho seria encaminhado para a cadeia pública de Lutécia, a 58 quilômetros de Marília. Ele é acusado de atirar contra Luiz da Silva Moraes, de 46 anos, que estava em um automóvel Ford Fusion na rua Felisberto Gravena, no Jardim Julieta. O crime ocorreu no último dia 12 de abril. A vítima estaria se relacionando com a ex-mulher do autor. A DIG solicitou a prisão temporária de Pinho e, após diligências realizadas acerca do paradeiro do autor, ele foi preso por policiais civis da DHE.
Tramita na DIG inquérito policial para a apuração de crime de homicídio qualificado tentado. A pena varia de 12 a 30 anos de reclusão, com redução de 1 a 2/3. De acordo com o delegado, Pinho confessou a autoria e alegou que a vítima dos disparos dado por ele havia tentado atropelá-lo em ocasião anterior. Nos últimos 30 dias, essa é a terceira prisão em outro estado decorrente de investigações realizadas pela DIG de Marília. As outras duas são relacionadas ao latrocínio que vitimou José de Jesus Sabino, mais conhecido por Mineiro, e uma pessoa foi presa em Dom Aquino, Mato Grosso, outra em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então tá aí, né, essa informação da prisão ali da DIG, e criminosos roubaram um malote com mais de R$18 mil no centro da cidade de Marília. Confira também. Um criminoso roubou o malote com R$18 mil de um servidor bancário nesta segunda-feira no centro de Marília. De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima presta serviço a agências bancárias e estava transportando o malote quando foi abordado por um homem em uma motocicleta. Ele estava armado e, mediante ameaça, obrigou a entrega do dinheiro. Em seguida, fugiu sentido bairro Alto Cafezal. No malote havia R$ 7.200 e R$ 10.800 em cheque. A Polícia Militar fez buscas pela região, mas ninguém foi preso até o momento. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Campanha de prevenção bucal é realizada junto com a prevenção contra a gripe em Marília. Todos os anos, Guiomedes toma a dose da vacina contra a gripe. Este ano não foi diferente. Aproveitou a manhã para se imunizar. A prevenção sempre foi a melhor, custo-benefício, a prevenção sempre foi o melhor, entendeu? Então eu me previno contra a gripe, contra tétano, sempre procuro fazer minhas vacinações periodicamente, rigorosamente. Acho que todo brasileiro devia se prevenir, porque a prevenção é o melhor custo-benefício hoje. Ele é um dos poucos que compareceram aos postos de saúde este ano. Estamos nos 38% da população dos grupos prioritários vacinados. Temos que chegar à meta de 90%, por isso eu solicito principalmente as crianças, que a adesão está um pouco baixa, para procurarem o posto de vacinação. Todos os grupos é importante, né? Mas as crianças em especial, que as mães levem até o posto e tomem a vacina. A baixa adesão contribuiu para o aumento dos casos. A cidade de Marília registrou até o momento 22 casos de síndrome respiratória aguda grave. Desses casos, 3 são de H3N2 e o outro é de influenza A. Esse vírus H3N2 faz parte do subtipo da influenza tipo A, né? Não é novidade, ele já circulou em anos anteriores, estamos numa época sazonal, essa época é propícia para a gripe. Entre o H3N2 existe o H1N1 e outros também subtipos, mas os mais frequentes que acometem a população são esses dois tipos. Por isso que existe a vacina. Essa vacina é produzida visando quais tipos de vírus circulam. Então, essa vacina foi produzida no começo do ano, sabendo que esses dois tipos já haviam sido circulados no hemisfério norte. Então, essa vacina foi produzida no estudo que se faz, porque vai circular esse tipo de vírus. Não é uma novidade, a única preocupação é que ela pode também resultar em casos graves, a síndrome respiratória aguda grave, que é uma complicação da gripe. Para atingir a meta de vacinação, vai ser realizado o dia D no próximo sábado em todos os postos de saúde, das 8 da manhã às 17 horas. E para as pessoas com mais de 40 anos, além da prevenção à gripe, eles vão passar por avaliação contra o câncer bucal. Essa campanha é a campanha de prevenção e diagnóstico, né, do câncer de boca. Ela está sendo realizada em todas as unidades de saúde do nosso município. Ela é uma campanha estadual, né? E no nosso município todas as unidades estão realizando esse exame bucal. E como que funciona? O paciente chega aqui, ele já é convidado a participar? Sim, o paciente chega, ele é convidado pela dentista a realizar o exame de boca e esse paciente é levado, né, para dentro do consultório e o profissional qualificado para isso, ele realiza esse exame.
Além do dia D, as duas campanhas seguem até o final do mês de maio e está sendo realizado em todas as unidades de saúde. Então saímos da polícia, né? A situação aqui também, vários crimes acontecendo na cidade de Marília, desde a questão do Ministério Público Federal, essa questão aí do ex-prefeito da cidade, Vinícius Camarinha, né? Sendo a denúncia contra o pai também, o deputado estadual Abelardo Camarinha, todos os 8 envolvidos na questão aí de laranjas, né? Emissoras de rádio e também jornal, um grupo de comunicação aqui na cidade de Marília vão responder por esse crime, né? Estão sendo acatados aqui, denunciados pelo Ministério Público. Mas também temos aqui informações agora sobre a política que vem acontecendo na Câmara Municipal de Marília, o resumo do que foi a sessão de ontem, dessa segunda-feira, com 4 projetos de lei aprovados, sendo que tivemos 2 pedidos de vistas pelos vereadores ontem na sessão, né, projetos também da Prefeitura Municipal de Marília, e você confere todo o resumo do que foi a sessão da Câmara dessa segunda-feira. Confira. A 14ª sessão ordinária aprovou 4 projetos de lei, sendo que 2 projetos foram retirados da pauta após pedido de vistas pelo vereador Marcos Rezende. Os itens 1 e 2, como líder do prefeito, eu solicito vista por um dia desses projetos para que nós possamos ter oportunidade de dialogar, de encontrarmos as devidas alternativas para equacionarmos todas as dúvidas que a casa tem a respeito dos projetos. Foram retirados o item 1 da ordem do dia, que modificava a lei referente às funções e cargos da Prefeitura de Marília, extinguindo e criando novos cargos. A matéria, que deve voltar à votação na próxima sessão ordinária, cria os cargos de supervisor de serviços administrativos, diretor de segurança pública, assessor de esportes inclusivos e assessor especial da Secretaria de Obras Públicas. A mesma propositura faz com que a função de coordenador do Museu de Paleontologia deixe de ser vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e passe a estar lotada na Secretaria da Cultura, além de extinguir os cargos de supervisor de serviços de informática, assessor especial da Secretaria de Planejamento Urbano e coordenador pedagógico de Educação Especial. Já o item 2, também retirado, pretendia mudar o Código Tributário do município de Marília. O projeto visava facilitar o parcelamento de créditos inscritos em dívida ativa do município. Enquanto o item 1 e item 2 será concedida vista ao vereador Marcos Rezende. Na sequência, os vereadores aprovaram um projeto que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município no valor de R$ 1.500.000 para aquisição de ônibus urbanos destinados à Secretaria Municipal da Educação. Aprovado em discussão única, o projeto de lei número 43/2017 vai à sanção. Também foi aprovado, de autoria da mesa da Câmara, a alteração na lei orgânica do município para alterar artigo criado para regulamentar o web gabinete dos vereadores. Aprovado em segunda discussão, a mesa da Câmara promulgará. De autoria do vereador Cícero da Silva, foi aprovado o projeto que inclui encontro de sensibilidade e conhecimento ao calendário de datas comemorativas e eventos do município. Aprovado em segunda discussão, vai à sanção. O próprio vereador falou sobre o projeto. Somente agradecer a aprovação desse projeto a todos os vereadores dessa casa, que têm o conhecimento dessa grande instituição que é a DEF. A presidente Cleide tem o maior carinho por todos os vereadores, pela aprovação desse projeto e pela ajuda que tem recebido, vereador Buquerque. Sempre que podem, a necessidade da ADF é muito grande, mas a alegria dela, vereador Maurício, tendo o apoio dessa casa, vereador Galete, que já conhece a instituição, então ela não se fez presente, o esposo dela estava presente aqui, mas ela, como presidente da ADF, vai receber aí com muita alegria essa aprovação, doutor Damasceno, por essa data que eles expressa muito a união, um dia especial para a reunião deles. O vereador Galete esteve presente lá, acompanhando a interação, como aconteceu esse último agora, com todas as secretarias, da educação, da saúde, serviços urbanos, que se fizeram presente nessa oportunidade, vereador Danilo, no Jardim São Bento. Os vereadores aprovaram um projeto de lei do vereador José Carlos Albuquerque para proibir a realização de trotes acadêmicos nas vias públicas do município. Albuquerque falou sobre a matéria.
Muita gente ficaria feliz em ver os nossos acadêmicos comemorando a sua passagem, a sua aprovação, vereador Maurício, num vestibular, de uma forma que não o trouxesse nenhum malefício para a sua vida, para a sua saúde, utilizando-os de cruzamentos de vias públicas e sendo notório, sendo visto aqui pelos populares, pelos familiares, muitas vezes os maus tratos que é colocado, que esses alunos recém-aprovados sejam submetidos até o uso de bebidas alcoólicas e de outros tipos de drogas. Então, o que essa casa vem debater aqui, vereador José Luiz, é justamente colocar a devida secretaria que faça a fiscalização, que cobre dos que praticam esse ato, que é proibido pela lei e tal, e que fica nesta data aqui, aprovada, logicamente com o apoio à maioria dos senhores, a disciplina, colocando aí até a força policial militar, que é a nossa função delegada, acompanhando a fiscalização, para que essa prática não seja mais vista e abusada aqui no município de Marília. Aprovado. Em segunda discussão, vai a sanção. Não havendo mais matéria a ser tratada e agradecendo a presença e a colaboração de todos, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Tá, então essa informação, né, o resumo do que foi a sessão da Câmara desta segunda-feira, nos vereadores votando esses 4 projetos aprovados, né, até essa questão agora do trote, né, o trote, a proibição do trote nas ruas, aprovada aí pelos vereadores, fica a cargo agora da Polícia Militar fazer a fiscalização, né, se está acontecendo esses trotes ou não, né, é importante sempre frisar a importância sempre do trote solidário, né, que é feito dentro das universidades, que é organizado, né, talvez a doação de sangue, outras situações que você pode também praticar o trote, mas de maneira que você não traga problemas para as pessoas que participam do trote e também agradem aí a sociedade, agradem as entidades aqui que necessitam às vezes do apoio, né, desses jovens que acabam se formando depois praticando o trote. Então essas informações da sessão de ontem, aliás amanhã vou preparar aqui, a gente está preparando uma matéria específica porque nós tivemos ontem a declaração do presidente da Câmara, Wilson Alves Damasceno, sobre a questão da criação ou não de mais cargos comissionados para os vereadores, né? Cargos aí de assessoria aos vereadores, o que ele descartou qualquer ainda possibilidade, né? Não tem isso, não existe isso na Câmara Municipal, né? Até ele foi claro ali na sua fala, dizendo que tem respeito às leis, né? A Justiça, que tem 5 acórdãos, né, contrários a qualquer criação de cargo, mais um cargo comissionado. Então, ele não vai fazer, né, enquanto não tiver juridicamente essa precisão. E também tem a questão, outro respeito, né, que ele citou, respeito à sociedade, que hoje está clamando pela economia, né, em geral, economia na Prefeitura, economia na Câmara, né, e também a população não quer a criação desses novos cargos. Então, vai continuar assim, continuar do jeito que está, né, cada vereador com o seu assessor ali direto, o chefe de gabinete, e por enquanto não há qualquer possibilidade de criação desse cargo ou outro parecido. Então chega, acaba com essa história de criação de cargos, mais um cargo aí para cada vereador. Acaba, chega dessa história, certo? E a gente vai falar, claro, sobre isso amanhã, com mais calma, mais cautela aqui no nosso Marília Agora. Agora eu estou já no estúdio aqui com o nosso entrevistado de hoje, o Eduardo Negrão. Ele que é especialista em política, conhece tudo, né? Ele é um cara, assim, muito inteirado dos assuntos, principalmente vai falar hoje pra gente sobre a situação da Lava Jato, né? Aí que tá aí, agora a gente está próximo de ter o depoimento do Lula com o Sérgio Moro, né? O enfrentamento aí do juiz Sérgio Moro com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que eles vão ter essa conversa. Todo mundo está esperando, né? E até ele deu uma entrevista hoje, né? Eu até vou perguntar isso pro Eduardo. O Sérgio Moro deu entrevista falando o seguinte, que não é o final, ele só quer ouvir o Lula. Ele não vai prender, não tem como prender agora o Lula, não vai ser o determinante, assim, já para a prisão. Não, falando, ele vai falar com o Lula, já vai prender. Não é assim que funciona.
Ele quer ouvir primeiro o que o Lula tem para dizer, depois todo o processo tem que ser encaminhado, o julgamento. É tudo um processo que demora demais no Brasil. O Brasil, assim, a justiça é muito lenta e às vezes ela só acontece para poucas pessoas, para quem tem mais grana. Nós estamos vendo aí com o Eike Batista, que por enquanto está lá tranquilão, mas também tem outra questão aí, outros ministros querendo revogar a decisão aí do Gilmar Mendes, que soltou o Eike Batista. Mas é assunto para quem entende, que é o Eduardo Negrão, está aqui com a gente. Muito boa noite, obrigado pela presença, Eduardo. Boa noite, Laperuta, obrigado por mais essa oportunidade. Vamos falar então sobre política, sobre essa questão aí que está envolvendo, até tem ali um marilhense envolvido nisso, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, que foi uma das pessoas também que agora votou a favor da liberação do Zé Dirceu, que é uma das pessoas ligadas aí ao PT, que foi o braço direito do Lula, depois foi preso, na questão também envolvido na toda a questão do mensalão, depois da Lava Jato. O que a gente pode dizer, qual o balanço que você faz do momento que nós estamos construindo no Brasil, essa questão toda, politicamente falando, e já visando ano que vem, 2018, quando nós teremos eleições? Primeiro, Laperuta, mais uma vez, boa noite. A gente poderia começar pelo Supremo, onde a primeira crítica ao Supremo Tribunal Federal é extrema deselegância, que nem tudo que é legal é moral ou correto. Por exemplo, você falou do habeas corpus dado ao José Dirceu, que é uma manobra que envolveu vários habeas corpus antes dele, mas assim, que a gente podia falar sobre o personagem que você citou, o marilhense, o ministro Dias Toffoli, é que ele tinha que se abster. É ilegal a participação dele? Não, mas é imoral, porque dada a grande proximidade, trabalho de anos juntos no Ministério, como assessor do José Dirceu, em outras situações como advogado, e uma amizade de décadas. Então ele tinha que se abster porque ele é comprovadamente muito próximo. Isso, até talvez o José Dirceu fosse liberado da mesma forma, mas gera uma suspeição. Como aconteceu mais recentemente agora, com outro ministro, Gilmar Mendes, julgando o habeas corpus do Eike Batista, onde o escritório da esposa dele participou, apesar de ter sido subrepresentado, ter terceirizado aquele trabalho específico, o escritório da esposa dele foi remunerado especificamente pelo habeas corpus. Se foi remunerado, participou. Simplesmente mandaram alguns outros advogados representá-lo, E tem uma história muito mais grave que isso, para ver o baixo nível, vamos dizer assim, de elegância, para não usar outro adjetivo, Alguns meses atrás, uma operação contra o ex-governador do Mato Grosso, me falta aqui o nome, autorizada pelo ministro Toffoli, e no dia que acabou levando a detenção momentânea do governador, depois foi solto, mas foi feita a apreensão de documentos, de dinheiro, de arma de fogo, entendeu? Uma suspeita de desvio grande de dinheiro lá. E no mesmo dia à noite, o ministro Gilmar Mendes me liga para o governador se solidarizando. Falou, o que aconteceu aí? Que absurdo. Como absurdo? Foi uma decisão do Supremo, a instância máxima, E não era para torturar o governador, era uma busca e apreensão, como qualquer brasileiro que comete uma irregularidade está sujeito a acontecer. Nós tivemos operações parecidas aqui em Marília. Agora, e também não é demérito para quem é vítima disso, alvo disso, pode não se descobrir nada, Mas assim, um ministro do Supremo ligar para um governador investigado e se propor, sem que o governador pedisse, ele termina falando, olha, amanhã eu vou no TSE, alguma coisa assim, e vou falar com o Toffoli, subentendendo que vou tirar satisfações com ele. Então, isso é um nível muito baixo para a magistratura brasileira, Eu imagino quantos juízes concursados federais de primeira instância, segunda instância, estaduais, federais, se sentem constrangidos, Eu coloquei isso num grupo de WhatsApp especializado em gestão pública e houve alguns protestos, Eu falei, olha, mas se a gente não puder tratar disso, de casos tão evidentes, ainda que seja com uma autoridade máxima do judiciário, como Gilmar Mendes, como Toffoli, então nós vamos conversar sobre o
quê? Né? Que nós temos que respeitar as autoridades na mesma medida que elas se dão os respeitos. O Lula já foi quase Deus aqui nesse país. E por que hoje ele é achincalhado? Porque ele não se deu o respeito. E ele está confiante de que possa ter chances aí. As pesquisas estão mostrando, algumas pesquisas aí da Datafolha, né? Se alguém acredita em pesquisa da Datafolha, está apontando o Lula como o principal aí candidato a presidente da República ano que vem, né? Se ele conseguir se candidatar à presidência da República, né? E ele está confiante de que vai conseguir e que vai ter, sim, esses votos que estão apontando a pesquisa. Mas a gente está vendo, né, o cenário político hoje, realmente está complicado de você enxergar, né, uma luz no fim do túnel, né? A gente não vê quase candidatos assim, com capacidade, com condições, né, de chegar sem ser o Lula e o Bolsonaro hoje. Hoje a disputa é terrível, né? Lula e Bolsonaro. De um lado, um Bolsonaro que é extremamente de direita, né? Um cara assim que tem uma conduta firme, militar, e o Lula, que é totalmente de esquerda, mas já está puxando já para ditatorial, né? A questão aí bolivariana, né? Aquela questão política. Estilo Maduro. Estilo Maduro. Então vai ficando assim, 2 ditadores numa disputa. Qual o futuro do país? Olha, Laperuta, eu tenho tranquilidade com relação ao Lula. Ele não estará nessa disputa, né? Porque o que acontece com o Lula é um fenômeno bem comum. É incrível que jornalistas de grandes empresas, a Folha e tal, eles também não citam para não derrubar a manchete. O que o Lula tem se chama recall, é uma lembrança. O Lula foi o brasileiro que mais disputou eleições presidenciais. Teve as que ele ganhou, 2 e 3 ou 4 que ele perdeu. De qualquer forma, ninguém rodou o Brasil pedindo mais votos do que o Lula. O Lula é 10 vezes mais conhecido que o Bolsonaro, por exemplo. Agora, quando você vê o Bolsonaro próximo do Lula, o Lula sabe, é uma ameaça muito forte. Por quê? Porque o pessoal nem conhece ele e já mostra intenção de votar, né? Nós temos aí o prefeito João Dória, que quando for candidato a presidente, ele será, porque não tem outro nome no PSDB. Falam que ele pode sair candidato a governador se o Geraldo Alckmin tiver condições de disputar a presidência. Eu acho remota essa possibilidade, muito remota, porque com a evolução da Lava Jato, infelizmente, para alguns... surge o nome até de Luciano Huck, como também você vê que já está... O meu raciocínio é o seguinte, Laperuta, o Lula não estará no segundo turno em 2018. Isso aí pode atestar e cobrar de mim, Eduardo Negrão. Guardar essa... Agora, precisa ver se ele vai disputar. Porque eu acho que ele não vai nem chegar a disputar as eleições por causa dos problemas jurídicos, né? Nós temos aí, eu estava até dando uma refrescada aqui na revista Época, que essa semana foi a mais feliz, que ela publicou as 13 ações, os 13 fatos que estão sendo julgados. Assim, o conjunto comprobatório é absurdo. Tem extrato, tem e-mail, tem telefone gravado, do quê? Do sítio de Atibaia, a compra, do sítio de Atibaia, a reforma, feita um pela OAS, outro pela Odebrecht, da compra do famoso triplex no Guarujá, do mau gosto danado, o Maluf que falou, e o prefeito do Rio também falou que o Lula não entende nada de imóvel, né? Comprou num imóvel, num prédio de imóveis populares e quis fazer uma mansão. Isso é a mesma coisa que você comprar uma casa num conjunto habitacional, falou, não, mas vou comprar 6 casas e vou ser o rei do bairro ali, né? Óbvio que ia dar confusão, ia chamar atenção, como chamou. Ele comprou 3 apartamentos pequenos, fez um triplex, comprou, mas não pagou. Supostamente estaria no nome de um agricultor do Mato Grosso, primo do amigo do Lula, José Carlos Bonlai, só que é o seguinte, não tinha contrato de aluguel, esse primo jamais compareceu ao imóvel, todas as orientações para a reforma, e foi reforma profunda, derrubaram parede, derrubaram o nível dos apartamentos, né? Todas as características de um laranja. Além do que, fizeram um elevador externo. Quem pode pagar um elevador externo e exclusivo? Nós temos aqui em Marília muitos prédios de luxo, ou pelo menos alguns de alto padrão, 2 milhões a unidade. Pergunta se alguém falou, eu quero um elevador só para mim.
Ninguém pede. Eu conheço um prédio que tem que é um uma coisa que aí, rivaliza com o preço do apartamento. Que é o prédio hoje da prefeitura, né? Você fala assim, tem um elevador externo lá, mas é muitos anos isso já existe. Não, mas é um outro tipo de imóvel, né? Sim. Imóvel público, tal, tem uma outra função. No Congresso também tem alguns elevadores exclusivos lá, na Assembleia também. Mas assim, você fazer... E outra, esse elevador foi feito depois que o imóvel estava pronto. Não dá para calcular quanto custou isso. Quem é a única pessoa que teria necessidade de um elevador exclusivo? Não vai ser um fazendeiro lá do Mato Grosso, que não deu nenhum palpite. Então, a troca de e-mails, altamente comprovada, já se dá ora entre assessores, pessoas ligadas ao Lula, o próprio Lula, a falecida esposa do Lula, Deus a tenha, mas ela é muito citada nesse processo, né? Ainda tem doações para o filho dele fundar a Liga de Futebol Americano no Brasil, da Odebrecht. Qual que é o interesse de uma construtora fundar uma Liga de Futebol Americano no país do futebol? Quer dizer, o retorno de mídia é zero. Fosse o vôlei, outros esportes que, né, menores que o nosso futebol, mas que ainda tem uma exposição na mídia, no MMA, mas assim, futebol americano é zero. Né? E doou-se 20 milhões. Um sobrinho do Lula, de sobrenome Taiguara, que era vidraceiro, entendeu? De repente a Odebrecht investe 20 milhões de reais para o cara de vidraceiro se tornar empreiteiro na África, na Nigéria. Então não faz sentido falar, não, o Marcelo Odebrecht quis ajudar um Zé Ninguém do ABC, quer dizer, o fato dele ser primo do presidente não influenciou em nada. Tem mesada por mão do presidente. Coitado do irmão, ganhava pouco, só 5 mil por mês. Mas também é uma coisa impossível de se provar, porque que uma empreiteira que tem grandes negócios de governo vai doar dinheiro por mão do presidente. Então, assim, desculpa a expressão, mas é batom na cueca, não tem como escapar. Agora, se o Lula vai ser preso ou não essa semana, eu acho difícil, acho que não. Teremos comoção amanhã em Curitiba? Teremos. Vai ter pancadaria? Vai. Vai ter bomba de gás? Vai. O Lula e o PT vai explorar isso politicamente? Vão. Mas o fato é inevitável, o processo avança e não tem nada nos autos que atenue, porque isso aí, ô Laperuta, não é argumento. Você comete um crime, você vai ser julgado, fala, estou sendo julgado aqui, mas lá fora tem 500 pessoas pedindo a minha liberdade. Mas não é BBB, entendeu? Não é por popularidade. É uma história que a gente vai ver ainda muitos processos diante disso, essa conversa que vai ter o Lula com o Sérgio Moro, vai ser, acho que, um dia, né, marcante, né, o dia 10 de maio, essa conversa entre Lula e Sérgio Moro, porque é um encontro que estava muito esperado, né, muito esperando. Né? Como o nosso tempo aqui é curto, tá, Eduardo Negão? Eu queria passar para você o seguinte, né, a gente está falando sobre essa questão do Lula, da Lava Jato, da questão da Polícia Federal, essa operação toda, né, envolvendo aí uma pessoa muito importante para o Brasil, ex-presidente da República, né, fica essa expectativa, será que vão prendê-lo, será que não vão, por que não prendem logo, por que deixam de prender, mas tudo tem que ter, né, tá certinho ali, tem muita brecha nas nossas leis, né, e para você conseguir prender uma pessoa tão importante como Lula, é muito complicado. Né, principalmente porque nós temos aí um Supremo Tribunal Federal muito omisso, né, eles fazem o que é bom para eles ali, pronto, só isso, realmente não vão afinco, né, com a justiça mesmo, eles fazem só a politicagem, é o terceiro, é o Supremo, é como fosse aquela coisa, vamos limpar aqui, se apontar político para cá, a gente tira, tá, vai limpando. Criaram-se esse Supremo Tribunal Federal para isso, na verdade, né? Para limpar a barra dos políticos brasileiros. E hoje a gente está vendo que está começando a tentar mudar essa situação, mas está complicada. Nós temos hoje aqui em Marília, por exemplo, um processo, né? A gente vai já trazendo para Marília, um processo que também começou com a Polícia Federal, né, que foram aí a questão do fechamento das emissoras de rádio, né, agora envolvendo também político grande, né, da cidade de Marília, que foi ex-prefeito, que é deputado, né, que tem todo um histórico aqui na cidade de Marília. A gente sabe que esse processo também deve demorar e deve também ter algumas brechas que acabam sendo encontradas por advogados, que a gente sabe que tem uma situação que às vezes você vai lá, conhece um, conhece outro e acaba livrando. Então como é que a gente vai acreditar na justiça que sempre tem brecha para quem tem grana, né? É verdade. O sistema jurídico brasileiro como um todo é o mais complexo do mundo,
né? E o mais cheio de, entre as pegadinhas e falhas e textos de segundo sentido, ou que pode ser explorado, textos dúbios, né? Nos diversos códigos que se sobrepõem, né? O Brasil tem um negócio esquisito chamado Justiça do Trabalho, com todo respeito, tá? Não precisa protestar o pessoal que trabalha, mas é uma coisa única do Brasil. Por quê? Nos Estados Unidos, como é que acontece a Justiça do Trabalho? Na Justiça, nos tribunais. Você fala, fui demitido injustamente, o juiz julga. Ao se criar uma estrutura só para cuidar da questão trabalhista, aí tem que se justificar aquela estrutura. Aí fica muito complicado as relações empresariais. O trabalhador, em tese, tem um monte de direitos, mas que nenhuma empresa consegue cumprir, e isso acaba gerando desemprego. Por isso as reformas são importantes. Agora, na questão de Marília, Laperuta, tem que se ver o histórico, né? Tanto dos agentes políticos envolvidos, como dos juristas envolvidos, dos advogados, né? O político brasileiro, a gente da consultoria por aí, ele é extremamente dependente da sua banca de advogados. Se a banca for fraca, ele está frito. Eu vou te dar um exemplo prático. O deputado Mauro Bragato está cassado do PSDB e tal. Se compararmos o deputado Bragato com diversos deputados da região, do estado, o crime dele que ele cometeu, tão antigo, ele era prefeito, foi coisinha de criança. Mas, mal assessorado juridicamente, perdeu o mandato. Faltou jurídico ali. Faltou jurídico, entendeu? Então, no Brasil é muito difícil fazer previsão. Por que no caso do Lula a gente já consegue mais firmeza? Porque o outro lado, a promotoria, a magistratura, se debruçou e falou, não, esse é um peixe liso, vamos armar uma rede, uma malha fina para pegá-lo e resistente. Vai ser difícil o Lula escapar, por causa do conjunto probatório e por causa dos profissionais também que estão trabalhando. Você diria que é mais fácil o Lula escapar é mais difícil o Lula escapar do que propriamente aqui em Marília, a situação que está desencadeando aí com o deputado, com o ex-prefeito? Muito mais difícil, muito mais difícil. Até porque os adversários do Lula, então, vamos chamar assim de adversário, mas os membros do Ministério Público envolvidos no caso do Lula, da magistratura, estão muito mais motivados, muito mais preparados e focados nesse caso, e respeitando. O Lula tem um time de advogado muito bom. Aliás, amanhã, não sei quais serão as estratégias, mas se eu fosse equipe do Lula, ele é um cara que fala bem, né? Tem um certo carisma, isso é inegável, uma moral muito discutível, mas ele tem um carisma, ele sabe mexer com TV, com o público, né? Se eu fosse Sérgio Moro, iria com muita tranquilidade, tomaria um Rivotril, porque se eu fosse assessor do Lula, se eu tivesse na equipe, eu o convidaria a provocar ao máximo o Sérgio Moro. Talvez ele faça isso, provocar, gritar, não responder o que perguntar, para levar o Sérgio Moro, que é uma pessoa discreta e, vamos dizer assim, um tanto rígida, apesar de correta, a perder o controle emocional. Eu acho que isso seria uma estratégia muito válida. Não sei se é isso que vai acontecer, mas eu acho que seria relativamente fácil para o Lula, se ele não se intimidar com a figura do Sérgio Moro, tirar totalmente o Sérgio Moro da naturalidade dele. Politicamente, essa seria a minha orientação. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Tá certo. Deixa eu agradecer então ao presidente Eduardo Negrão, falou sobre política, falou sobre Lava Jato, sobre aqui a questão política também da cidade de Marília. Muito obrigado pela presença. A gente convida já você para vir mais vezes, né, após essa conversa do Lula com o Sérgio Moro, outros casos aqui importantes da política brasileira. A gente já conta com você também aqui no nosso programa, tá certo, Eduardo? Laperuta, eu que deixo um agradecimento a você, ao Theo Carvalho, em especial a Thaís, que primeira vez fez contato comigo. Vou até deixar um livro meu que é autografado para ela, lá encontramos rapidamente na saída, foi muito gentil conosco. E na medida do possível, um convite de última hora, né, Laperuta? Sim. A gente tenta preencher aqui o alto nível da TV Sol. Tá certo. Aí, então, Eduardo Negrão conversando com a gente nesta noite. Vamos trazer a última informação aqui do nosso programa sobre a questão do concurso público que foi suspenso, viu? O concurso para cuidador social aqui em Marília teve a suspensão devido à empresa que ia fazer esse concurso. Ela tem aí uma investigação, um problema sério também com o GAECO.
e você confere a informação. A Prefeitura de Marília publicou no Diário Oficial desta terça-feira um edital que suspende a realização do concurso público para cuidador social. De acordo com a Prefeitura, a suspensão foi feita porque a empresa responsável pela prova é suspeita e acusada de envolvimento em fraudes de licitação em outros municípios. A Secretaria Municipal de Administração cita a reportagem publicada no Jornal da Manhã que aponta investigações do GAECO e do Ministério Público Estadual. O site oficial da Publiconsult, que tem sede em Sorocaba, já informa aos candidatos que o concurso está suspenso, mas também sem qualquer detalhe ou informação adicional sobre os próximos passos e prazos. Não há dados sobre o número de inscritos para as provas em Marília. A taxa cobrada foi de R$ 12 por candidato. Então tá aí essa informação sobre o concurso público. Você que se inscreveu no concurso público para cuidador social, né? Estava esperando, aguardando aí o concurso ser realizado, mas infelizmente houve a suspensão devido à empresa, né? A empresa aí com problemas na justiça e claro, a prefeitura tem que fazer a coisa certinha, né? Não pode também deixar aí a justiça de lado, tem que ser tudo na linha. Então, por esse motivo, você fique ligado, porque a prefeitura vai trazer mais informações sobre o concurso público. Vai acontecer sim, mas outra empresa que deve fazer. Bem, vamos chamar o tempo aqui para saber como é que fica o tempo nesta quarta-feira. Confira. Uma frente fria vai avançar ao largo do Sudeste nesta quarta-feira. No entanto, terá força apenas para aumentar a nebulosidade no litoral e provocar chuva fraca no litoral do Espírito Santo e Vale do Ribeira. O ar seco predomina nas outras áreas e não chove. O resfriamento da madrugada pode provocar nevoeiro ao amanhecer nos vales e serras. E a umidade do ar fica baixa, principalmente no norte e oeste de São Paulo e oeste de Minas Gerais. Muitas cidades podem entrar em situação de alerta, com índices entre 21% e 30%. A mínima prevista para São Paulo é de 15 graus e 16 em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória e Rio de Janeiro é de 30 graus. Então tá aí o tempo, a temperatura para você nesta quarta-feira. Aqui em Marília, a mínima de 15, a máxima chega a 28 graus. Você vai ter um tempinho um pouco mais quente a partir do final de semana, né? A temperatura vai subindo e previsão de chuva já a partir das próximas semanas, viu? Muita chuva também deve acontecer para esfriar. Depois desse período de chuva, vamos ter um frio muito forte, com certeza o inverno chegando com tudo aqui em Marília, nossa região, tá certo? Fechamos mais essa edição aqui do Marília Agora. Muito obrigado pela audiência, preferência no horário. A gente volta amanhã com mais informações para você de Marília e toda a nossa região. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.